algumas traduções, essa tradução aí, ela está faltando uma palavrinha. No original ali, tem um artigo possessivo entre o ó e o mais. Diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. Deus, ele toma posse do seu povo e fala: mas o meu justo, quem é meu de verdade, viverá pela fé. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer uma oração? Deus, eu te agradeço, Pai, porque a sua presença entre nós e a sua graça manifesta sobre as nossas vidas. Eu te agradeço por ter trago cada um de nós até aqui, os nossos irmãos que se encontram capacitados de vir à igreja hoje. Que tenha misericórdia deles, em nome do Senhor Jesus, seja por qualquer motivo, por enfermidade, por mal-estar, ou por uma dificuldade de locomoção para se fazer presente aqui na igreja. Que o Senhor possa ter misericórdia sobre a vida deles e derrame sobre eles a paz também. Nós te agradecemos pela sua presença no nosso meio, que o Senhor cresça nesse lugar, que Israel diminua. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Eu vou ministrar essa palavra hoje, quando dá uma esfriada por causa da cirurgia muito recente, aí eu sinto um pouquinho mais de dor no joelho. Irmão Flávio Henrique, o senhor está bem, meu querido? Olha aí para trás, gente. O irmão Flávio que está visitando a gente. Irmão Flávio, vamos dizer para ele: seja bem-vindo em nome de Jesus. Essa igreja é você. Amém, irmão Flávio? Seja bem-vindo ao nosso meio. Deus te abençoe, tá? Os nossos cultos geralmente são na quarta-feira, das 19h30 às 9 horas. E no domingo de manhã nós temos a escola bíblica, das 8 às 9 da manhã, café da manhã, e das 9 às 11 o ensino bíblico, tá? E às 6h30, logo mais à noite, nós temos culto também, tá bom? Então seja bem-vindo para estar participando conosco, vai ser um prazer ter você aqui. Aí, irmão da irmã Rosilene, então já está em casa. Quem é novo aqui sou eu. Queridos, é interessante como Deus faz as coisas, né? Os hinos que foram cantados hoje, a palavra que hoje não deu na ministração, muito salutar, e complementar ao que eu tinha preparado para estar ministrando hoje, que é exatamente sobre fé, né? O título da ministração de hoje é: a fé é a força vital do cristão. Né? E é interessante que quando a gente prepara, Deus vai trazer a confirmação, alegra muito o nosso coração para saber que está tudo alinhadinho dentro do padrão do Senhor, né? E quando a gente fala sobre fé, e especialmente nesse texto de Hebreus, é interessante que esse versículo em particular, versículo 38, ele é muito conhecido, especialmente a parte A do versículo, né? O pessoal abraça isso aí, porque é a parte boa, o justo viverá pela fé. E naturalmente a nossa mente humana, a nossa capacidade humana, a gente vai para o que nos agrada, né? A gente vai para a nossa necessidade, a gente vai para o que a gente gosta de fazer. Eu falo: eu tenho fé, Deus vai prover para mim financeiramente. Eu tenho fé, Deus vai me dar um aumento de salário. Eu tenho fé para isso. Então, não é que você esteja errado, tá? É que a nossa mente automaticamente puxa para esse lado. É a nossa carne lutando contra o Espírito. E o que é interessante sobre esse versículo é exatamente os versículos anteriores, 36 e 37, que dá um contexto sobre o texto, que na verdade esse texto está falando sobre salvação. Sobre salvação, que a certeza da salvação constrói a nossa fé. E essa fé no Senhor nos dá tranquilidade. E vivendo debaixo da sua justiça, o próprio Deus fala: olha, o meu justo viverá pela fé. Mas aquele que retira a sua mão da justiça de Deus, que para de acreditar na salvação, o Senhor não se alegrará nele. É complementar o texto. E lendo sobre isso, eu estava pensando: o que é que tem nos motivado nessa vida, na vida que estamos vivendo, né? Essa semana eu estava conversando com alguns irmãos, na realidade ontem pela manhã e até o meio da tarde, conversando com alguns irmãos, com algumas coisas que estavam em andamento na igreja. E eu estava pensando: poxa, o nosso foco na igreja não é o dinheiro, não é levantar recursos financeiros. É necessário para o andamento da igreja, a gente tem que pagar energia,
nós temos projetos para serem realizados. Então, na realidade, nós precisamos do dinheiro, mas o foco principal é o relacionamento com Deus e o relacionamento com os outros, né? Então, esse é o foco principal da vida do cristão, o relacionamento de primazia com o Senhor. Mas o que é que tem realmente motivado a nossa vida? É a riqueza, é aí um reconhecimento nas mídias sociais, o que é que te motivado a estar vivo? É a conquista de uma casa, a conquista de um carro, poder ser frutífero no relacionamento com alguém. Eu não estou dizendo, eu não quero aqui no momento nenhum dizer que essas coisas são erradas. Pelo contrário, persiga isso, faz parte desse período de tempo no qual estamos aqui na Terra. Nós precisamos buscar essas coisas. No entanto, elas não podem estar no centro do nosso foco. O nosso foco é Deus a todo momento. Amém, queridos? Afinal, a Bíblia diz: olha, buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E esse texto bíblico está falando exatamente sobre comida, sobre provisão, sobre Deus fazendo o impossível acontecer na vida do povo e trazendo provisão para eles, né? E viver pela fé é interessante, porque a Bíblia diz que a fé é dom de Deus, né? Mas a fé também é uma sementinha e ela tem uma decisão consciente que nós temos que ter com relação a isso, principalmente no início da nossa fé, né? Existem situações que acontecem que a gente tem que decidir, olhar para elas e decidir, e escolher nessa batalha mental que nós vivemos, da nossa carne pelejando contra o Espírito, de nós decidirmos: olha, eu escolho acreditar no que a Bíblia está dizendo vai acontecer, eu escolho confiar no Senhor. E essa decisão de você aplicar ou até mesmo convencer o seu espírito, como até Davi orava e falava com a sua própria alma, né? De a gente orar e falar para a nossa própria alma: ó alma, eu escolho descansar no Senhor. A dificuldade está grande, mas eu escolho descansar no Senhor. É nós vivermos uma vida na dependência de Deus, ao ponto de não podermos viver a nossa vida sem Ele presente nela. É uma das coisas que, quando eu estava ministrando lá no Malau, quando a gente falava sobre a presença do Espírito Santo, e quando você vai para a África, às vezes você tem que dar exemplos muito concisos, muito simples do dia a dia, para o pessoal entender, porque o entendimento é muito limitado. A maioria dos adultos não sabem ler, escrever, então você tem que trazer os textos bíblicos, dar uma simplificada e tentar aplicar em algum exemplo do dia a dia. Eu estava falando para eles: olha, me fizeram essa pergunta alguns anos atrás: pastor, mas como que a gente descreveria o Espírito Santo? Aqui na nossa cultura a gente fala de uma forma mais espiritual, né? Não, é um amigo, um companheiro, ele está dentro da gente, somos morados, quando nós oramos, ele fala para a gente. Só que lá, por causa da cultura e das traduções, fica difícil de explicar esses contextos que não são palpáveis, né? São teóricos, por assim dizer, né? Então, o que Deus está trazendo para explicar para eles é o seguinte: olha, o Espírito Santo é como se fosse o ar que a gente respira. Deus, a presença do Senhor, é como se fosse o ar que a gente respira. Se você está de dia e está vendo, está do lado de fora, geralmente lá tem muitas árvores, então eu falo para ele: olha para as árvores, né? Você está vendo, às vezes, parece que não está ventando, não está nada acontecendo, mas se você olhar para a folha das árvores, você vê um pequeno movimento, elas estão se movendo. Assim é o Espírito Santo. A gente não consegue ver às vezes, talvez a gente nem consegue sentir, às vezes o calor está tão grande, mas se a gente para prestar atenção na criação de Deus, a gente começa a ver os movimentos do Espírito Santo. E o outro exemplo que eu dava para eles era o seguinte: olha, o Espírito Santo, sendo como o ar que nós respiramos, segura a sua respiração aí, para ver quanto tempo você consegue ficar sem respirar, né? É assim a vida do cristão. Nós recebemos essa dádiva, esse reconhecimento da vida do Espírito Santo dentro de nós, na nossa vida, e quando nos falta, é como se a gente tivesse sem fôlego. Essa é o nosso destino, é aí que nós queremos estar. Se estiver fazendo muita falta, se você está em casa, quarta-feira,
Se na sexta-feira você já está agoniado querendo vir para a igreja, está excelente. Está muito bom mesmo. Tá? É porque o Espírito Santo está te funcionando para buscar mais, para querer estar na presença do Senhor. E é assim que tem que ser. Né? Esse texto bíblico, o justo viverá pela fé, ele aparece mais de uma vez na Bíblia, ele aparece 3 vezes, ele aparece aqui em Hebreus, ele aparece em Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele aparece em Gálatas 3, 11, e ele aparece também em Abacuque 2, 4. Só que na última referência, falando sobre salvação e todas elas, a última referência é Abacuque, ele fala assim, olha, eles se referindo a pessoas do mundo, né, que buscam, que a sua busca é reconhecimento, é dinheiro, eles buscam prazeres da terra, o que é que o mundo pode dar, né, e se esquecem do lado espiritual, deixam isso de lado. Em Abacuque, o profeta Abacuque, ele fala assim sobre esse assunto, ele fala, eis que a sua alma está orgulhosa, buscamos coisas para o nosso próprio orgulho, né, e até o texto que o João leu hoje, no último versículo lá, nos últimos versículos, vaidade, né? O profeta dizia, vaidade, tudo é vaidade, né? E a gente tem essa natureza mesmo, a gente tem a natureza mesmo. Eu batalho comigo mesmo praticamente todo dia, a minha própria vaidade, né? De uma das coisas que aflige os pastores, né? Isso no âmbito geral, é exatamente isso, é orgulho, é vaidade. Pessoal, os louvoristas, eu fiz parte da equipe de louvor durante 12 anos, os louvoristas, os cantores, né? Não só de congregação, mas os cantores que são convidados para grandes congressos, às vezes estão indo tão bem, e ficam famosos aí no Brasil de uma forma tão grande, e está lá em cima, está com um destaque muito grande, aí só uma palavra de orgulho muito grande, cara, né? Nós temos vários exemplos disso que aconteceram durante os anos, né? Que a gente tem essa tendência natural de querer buscar algo que vá nos dar orgulho, que a gente vá ter prazer. Ele fala, olha, Deus não quer isso não, Deus não quer isso para a gente não. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém? A fé é o que mantém a gente em pé, graças a Deus, né? Aqui eu separei alguns exemplos de homens que viveram pela fé. Amém? O primeiro deles, literalmente, é chamado, reconhecido por nós na igreja, como o pai da fé, até fora da igreja, né? Que é Abraão. Abraão, lá em Gênesis 17, 4, fala assim: quanto a mim, eis o meu conselho contigo, e serás o meu pai, e serás o pai de uma grande multidão de nações. Ali foi a promessa de Deus para Abraão. E eu acho interessante a história de Abraão antes, né? Abraão, um homem fiel ao Senhor dentro das tradições da época, dentro do que era ensinado na época, ali cuidando dos seus animais, e de repente veio uma voz do céu, né? E falou para ele: olha, Abraão, na época não era Abraão, né? Abraão, sou eu Deus que falo contigo, né? Sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão olha para um lado, olha para o outro, só vê cabrito, ovelha. Tá bom, acabou. Agora imagina ele chegar em casa explicando isso para a esposa, né, João? O pai para a mãe: olha, o negócio é o seguinte, estava ali tomando conta das ovelhas e veio uma voz do céu que bradou, me chamou pelo nome e falou: olha, a gente tem que sair desse lugar e para outro lugar que ele vai nos mostrar. E ele consegue convencer a sua família, eles levantam o acampamento e começam a andar, aparentemente sem direção. Ele levanta, eu imagino quando as coisas estavam prontas. Você já imaginou você sair de férias, por exemplo? Nem mudar de casa, mas sair de férias. Coloca todas as coisas no carro, na hora que você entra dentro do carro, você entra do carro, está saindo ali na porta da rua e pensa: e agora? Para que lado que eu vou? Não preparou nada. Mais ou menos assim. Levantou todo o acampamento e o mais intenso do que isso foi mudança. Imagina tudo pronto, tudo empacotado, os animais tudo enfileirados assim. E Abraão olha para um lado, para o outro, bate na coxa e fala: pois é, e agora? Para que lado que eu vou?
que ele passou. E aí que é engraçado, ele é fiel ao Senhor, ele sai, e ao longo do caminho, quando ele está andando, a sua fé é testada várias vezes, e o Senhor, ao testar a sua fé, e ele sendo aprovado, promessas vão sendo dadas a Abraão. E uma das grandes promessas que foi dada a Abraão é o seguinte: olha, você vai ser o pai de multidões, você vai ser o pai de nações ao redor de todo o globo, e todas as nações da terra, através da sua semente, serão abençoadas. Ali estavam falando sobre a descendência de Abraão chegando através de Maria a Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem o seu ministério, desenvolve ali o ministério com os 12 pregando. Logo em seguida, a sua ascensão ao céu, a sua morte e ascensão ao céu, o evangelho começa a ser pregado dentro de Jerusalém, aos confins da terra, aos gentios, né? Mesmo ali no âmbito dos 12 discípulos, já tinha Lucas, que era um gentio, que não era um judeu, e foi incluído ali, mesmo no início, e o evangelho chegou a nós. E a promessa de Deus a Abraão se cumpre no Brasil hoje, através da minha vida e da sua vida. Segundo a promessa de Deus a Abraão, nós somos bênção no Brasil. Amém? Porque Deus determinou, através da sua semente, por Jesus, todas as nações da terra serão abençoadas. O que quer dizer? Nós estávamos aqui como cristãos no Brasil, nós somos bênção para essa nação. Afinal, somos nós, de uma forma ou outra, que lutamos e influenciamos para a defesa da família, né? A defesa contra alterações de padrões que acontecem na nossa sociedade. E agora, mais do que nunca, com essa revolução sexual que tem acontecido nesses últimos 6 ou 8 anos, que se originou lá nos Estados Unidos, e isso se espalhou como fogo para o mundo inteiro, que chegou ao ponto de pastores serem presos e perseguidos por falar contra a homossexualidade, de citar versos bíblicos que comparam a homossexualidade, que literalmente falam: olha, aos olhos de Deus é como loucura, é como loucura. E esses homens serem presos por falarem isso, né? E nós somos literalmente o sal da terra que damos no mundo. Que a palavra de Deus prometeu, que Deus prometeu para Abraão, se cumpre hoje na nossa vida. Amém, queridos? Então eu posso dizer com toda certeza, 100% de certeza, você é uma bênção. Amém? Você é a resposta da promessa do Senhor para Abraão. Graças a Deus por isso. Então, em Gênesis 22, do versículo 17 a 18, fala assim: que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a sua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Quer ter sucesso no que você está fazendo? Obedeça a voz do Senhor em tudo que Ele nos vai fazer. Por mais estranho que pareça, Ele tem um plano, e nem sempre os planos do Senhor são revelados para nós. Na maioria das vezes, Ele nos faz andar no plano dele, e quando a gente está praticamente no final, é que a nossa percepção desperta, a gente olha para trás, começa a fazer comparações e fala: realmente foi onde Deus me colocou, realmente foi Deus que fez isso. Eu acredito que todos nós aqui passamos por experiências similares, de olharmos para trás e falar: olha, realmente foi Deus que fez isso. Ou situações difíceis, que depois a gente passar, essas situações difíceis funcionam até como testemunho para pregar o Evangelho para outras pessoas, não é verdade? E louvamos a Deus por isso. Abraão foi chamado para uma terra que ele não conhecia, aí ele iniciou sua caminhada, creu no Senhor. Deus abençoou com essa promessa de uma grande multidão, mas tinha um problema. Qual era o problema de Abraão diante da promessa de Deus para ele? Ele recebeu a promessa, e ainda passou muitos anos sem que a primeira parte da promessa fosse cumprida, né? Como que ele ia ser abençoado na sua descendência se ele não tinha descendência, se ele não tinha filhos? Como que ele seria abençoado, né? Aí Deus ali manda aqueles 3 anjos, tem todo aquele processo da esposa de Abraão ver os anjos
falando para Abraão: olha, no ano que vem, nesse ano, vai acontecer, ela vai organizada, ele chama a atenção dela, e tem todo esse processo que acontece. Mas aí vem Isaac, né? Isaac cresce, alguns anos de bênção, continuando no propósito do Senhor. Abraão muito orgulhoso, olha para Isaac, um menino formoso, um menino forte, né? Parecendo o irmão da Luana, parecendo o Gustavo, né? É Gustavo, né? Parecendo Gustavo, forte, formoso. Abraão talvez bata no peito e fala: rapaz, a nação vai crescer forte mesmo. Se depender aqui, a bênção do Senhor veio mesmo sobre Isaac. Aí o que Deus faz? Essa novamente é feita Abraão. Abraão, agora você me devolve o que eu te dei. Pega o jumentinho aí, carrega, chama Isaac, nós vamos caminhar ali naquele monte, naquela direção. Eles caminham alguns dias, chegam lá no monte. Abraão já velho, Isaac um moço pardo muito forte. E Abraão fala para ele, Isaac olha para Abraão e fala: pai, eu estou vendo aí as madeiras do sacrifício, estou vendo até o cutelo cair, as coisas que a gente precisa para fazer o sacrifício estão todas à disposição. Aí está faltando uma coisa, né? A gente vai sacrificar esse burrinho aqui, talvez. E Abraão olha para Isaac, ele dá uma resposta muito interessante. Ele fala: olha, Deus proverá. Deus proverá, né? E a fé de Abraão ali, ela é tão estrondosa, ela chega ao ponto de ser uma fé escandalosa para quem não entende, que é um dos argumentos quando você vai fazer evangelismo e você encontra alguém que é ateu, e você vai, geralmente é ateu, você tem um conhecimento bíblico razoável, né? E pega pontos assim escandalosos da Bíblia para tentar usar como contra-argumentação. E quando você está ministrando ou falando com essas pessoas, ele fala: se Deus é tão bom, porque ele mandou Abraão matar o próprio filho, né? Deus não é um Deus de amor, por que ele mandou? Mas era uma questão de fé, né? Abraão tinha uma fé tão grande, tão escandalosa, que eu acredito que na cabeça de Abraão, isso que matasse Isaac, a promessa do Senhor viria e Isaac seria ressuscitado. De alguma forma, Deus iria prover que a promessa fosse cumprida. E no momento ali que Abraão vai para a faca, Deus aparece ali, se manifesta e fala: olha, se Deus for faca, não toca nele. A promessa da sua vida será cumprida, né? E mais para frente você vê que Abraão começa a entender que essa questão de promessa, quando Deus usa a promessa, nem sempre as promessas de Deus, principalmente quando são promessas grandes, quando são promessas que envolvem nações, que envolvem ganhar muitas almas. Às vezes, a promessa do Senhor vir para nós vai ser cumprida nos nossos filhos, ou talvez nos filhos dos nossos filhos. É uma promessa, um plano de Deus através das gerações, né? Eu me lembro quando a minha mãe recebeu mais ou menos esse chamado de Abraão lá no Ceará, no culto eu já comi aqui na igreja. Minha mãe chegou nela e falou: olha, irmã Lúcia, Deus está falando para a senhora sair daqui do Ceará e vai para o lugar que Deus vai te caminhar. Nós paramos ali em Araguaçu, no ano que fez a divisa do Goiás para Tocantins. Araguaçu é uma cidadezinha perto da divisa ali entre Goiás e Tocantins, pertinho. E a gente estava morando numa fazenda lá. E aparentemente, cadê a promessa do Senhor? Mateus, você desligou aqui? Liga para mim, amado, porque senão. Depois a gente desliga. João, a gente tem que comprar um timer aqui no processo para a gente poder programar, tá? Você não lembra. E aparentemente, cadê a promessa do Senhor? Do momento que a minha mãe recebeu a palavra para mudarmos de lugar, nós fomos para Araguaçu, morávamos numa fazenda, depois mudamos para a cidade. Eu lembro de chorar por pão, porque a gente não tem pão para comer. E nós mudamos para Goiânia, fomos morar de favor na casa do pastor Albino, moramos 9 meses com ele na casa dele, ali no setor Guaíba. Depois mudamos, fomos morar de favor na casa, no barracão do pastor Paulo Victória. Paulo Victória é um pastor antigo do campo que liderou por muitos anos a tarde da bênção, lá na sede de Campinas. Depois do pastor Paulo Victória, nós fomos morar de favor lá no Jardim América, no barracão, para vigiar o lote, porque o dono do lote estava com medo do lote ser invadido
E ele cedeu o barracão, não tinha porta, não tinha nada. E nós fomos mudando por lá. Eu lembro nessa época que estava no Jardim América, e nós íamos para a sede em Campinas, congregar na sede de Campinas. Eu me lembro muito bem, uma das memórias que eu tenho como criança, de ser talvez da idade do Marquinho ali, e eu não ter nada para vestir. Estava fazendo muito frio, e eu ter só uma blusa de frio grande, grandona, que pegava mais ou menos aqui no meu joelho. E nós íamos para a sede em Campinas. A sede ainda estava em construção, os cultos estavam acontecendo ali no estacionamento, que é a nave da igreja hoje. E eu me lembro de sentar ali na escadaria que dá acesso ao público pelo estacionamento. Não sei se vocês já entraram lá no estacionamento da sede, uma escadaria no meio que dá acesso ao escritório pastoral, que dá acesso ao público. E eu sentei naquela escadaria e puxei o blusão até o meu calcanhar, fiquei todo corrido. Eu me lembro de eu estar com muita vergonha mesmo, porque debaixo do blusão não tinha nem cueca. Eu estava totalmente só com o blusão, e o culto acontecendo, eu morrendo de vergonha de alguém me ver e ver as minhas palmas, né? Uma das memórias que eu tenho quando eu era criança. E olhando para tudo isso que nós vivemos quando nós éramos crianças, e que da forma como crescemos, uma pobreza extrema, e ouvindo a minha mãe falar: olha, Deus nos prometeu que nos abençoaria nesse outro lugar, e virava para mim, eu cresci ouvindo essa palavra da minha mãe, que quando ela estava grávida, ela estava num grupo de oração, ela nem sabia que estava grávida de mim. Alguém chegou e falou para ela, que estava na barriga dela, e falou: olha, esse que está no teu ventre, ele vai ser coroa de honra na tua cabeça, ele vai ser ganhador de almas, né? E eu cresci ouvindo cresci ouvindo isso. Na minha adolescência, claro, isso causou um rebeldia no coração. O que é ser ganhador de alma que nada? Eu quero trabalhar e ganhar meu dinheiro, porque a nossa situação é uma pobreza tão grande que um dos motivos, uma das ações que eu prometi para mim mesmo, que eu nunca seria pastor, é que eu pensava que eu ouvia os outros pastores, né? E no fundo, no particular, se falava muito de dinheiro, né? Se discutia muito as coisas da igreja, o andamento, tudo da igreja. Na minha cabeça eu não tinha essa percepção. E eu falava: olha, pastor só quer saber de dinheiro, eu vou trabalhar, eu vou ganhar meu dinheiro, eu quero que meus filhos cresçam da forma que eu cresci, passando fome, né? De manhã era café com farinha, na hora do almoço era farinha com ovo, frito, né? Na hora da janta fazia aquela batida de ovo, aí colocava açúcar, né? Misturava a gema, aí para dar uma encorpada você tacava a farinha por cima de novo, e era isso aí, era farinha, isso era isso, era farinha, e vivendo dessa forma. E você olha para as promessas do Senhor, como eu olhei na minha adolescência, e você não vê o cumprimento dessas promessas no nosso tempo, isso pode causar uma rebeldia muito grande, uma revolta muito grande contra o Senhor, né? E no meu caso foi o que aconteceu. E a promessa do Senhor só foi se cumprir na vida da minha família quase 10 anos depois que a palavra foi dada: olha, nos bancos você vai ser abençoado. Aí quando falou: olha, você vai ser abençoado, qual foi a bênção que a nossa família recebeu? Plantaram uma igreja. E a gente parou de padecer no início? Não, parou de padecer não. Aí o pouquinho de dinheiro que entrava, investia na igreja. O pouquinho de dinheiro que entrava, investia em comprar cadeira, investia em alguma coisa, né? Então, às vezes Deus fala que olha, sai daqui, eu vou te abençoar. A nossa bênção, que a gente pensa, é o nosso crescimento, é o que nós queremos. Eu falei no outro dia: o chocolatinho, o sanduíche, né? A Nutelinha, para agradar o meu coração. Só que aos olhos de Deus, a bênção que Ele quer nos dar é a oportunidade de comparticipar com Ele na salvação de outras pessoas. Essa é a maior bênção que nós podemos receber. Essa é a realidade, né? E na vida, talvez a gente tenha que dar o primeiro passo de fé. É muito difícil a gente sair do nosso lugar. Muita gente fala assim: olha, sai da zona de conforto, né? É uma frase assim tão interessante de ser falada, só que tem muita gente procurando a zona de conforto que nunca achou até hoje, né?
de conforto, se tudo encaixou a zona de conforto. A vida inteira é uma tribulação. Dentro de casa cresceram, foram problemas em cima de problemas. Talvez o pai alcoólico, a mãe que não era cristã, de alguma forma, através de um amigo, encontrou a Deus, algum parente se converteu e tal. E até hoje, parece, não teve a oportunidade de ter um estudo bom, trabalha como vigia, trabalha com salário mínimo, não teve a oportunidade de estudar o suficiente para se tornar um empresário grande aos olhos da sociedade. E é muito fácil para mim, como pastor, que falar: olha, sai da sua zona de conforto, né? Sai da sua zona de conforto. Que zona de conforto é essa? Talvez o que eu tenho que falar para você: olha, entre na zona de conforto de Deus, entre na zona de conforto de Jesus, procure onde Jesus está e se aproxime dele. O que me vem agora na memória é quando Jesus estava no barco com os discípulos e a tempestade veio, né? E Jesus ali dormindo e os discípulos ali batalhando com o barco, talvez batalhando com a vela para tentar alcançar a margem, e chega um ponto quando a tempestade é muito alta e o barco está querendo ir a pique. Eu falo isso porque meu avô era pescador, né? Ele contava algumas histórias para a gente. Quando está ventando muito e o barco é pequeno, você não tenta lutar contra o vento para chegar a algum lugar. Você abaixa a vela, abaixa o mastro, dependendo do barco que você tem, e deixa a corrente te levar. Fica paradinho ali e tal, e tenta se segurar do barco. E o negócio estava tão complicado com eles, as ondas tão grandes, que daí chega lá em Jesus, né? No filme de Jesus, eles escolheram Pedro, né? Pedro vai correndo, eu me lembro muito de Tchel, essa parte que a gente mostrava no filme de Jesus, e o africano ele tem um humor muito negro assim, no sentido de gostar. Se uma pessoa cai, todo mundo ri. Se a pessoa briga na rua, junta todo mundo para ver e fica rindo, né? Então, nessa hora que o barco está afundando, e é dublado no Tchel, o filme, aí Pedro vem correndo, a pessoa que estava dublando, ele dublou na hora, e a voz dá uma rachadinha, né? E Senhor, 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 nos acuda, que Pedro fala, né? Aí o Tchel Ambuie! Ambuie! Mas na hora que Pedro saía correndo, gritando Ambuie dentro do barco, todo mundo que estava assistindo Jesus sempre ria, estava risado, né? Mas o que me lembra, chama a atenção, voltando aqui com relação a isso, é que mesmo em meio à tempestade, se nós procurarmos onde Jesus está, há um lugar que a gente possa descansar nele. Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Ele estava tranquilo, ele estava consciente do que estava acontecendo ao redor. Ele estava, se ele estivesse ali acordado, mas somente descansando a sua cabeça, viradinho para o lado, observando o que estava acontecendo ao redor dele, né? Confiante, sabendo que o propósito pelo qual ele tinha vindo à terra ainda não tinha acontecido, né? Então ele estava confiante: pode vir o mar, pode cair tudo aqui em cima da gente. Eu vim para morrer pelo meu povo, ainda não morri, o mar não vai me pegar, nós vamos passar por aqui. E as promessas do Senhor nos tornam confiantes, exercitam a nossa fé. Às vezes é difícil dar esse primeiro passo, mas a gente tem que ser como Abraão. Às vezes a gente tem que ser como Abraão, tomar por confiança, decidir conscientemente, falar: olha, minha alma acalma-se, porque eu escolho acreditar no que o Senhor tem prometido para mim. Amém? Talvez você tenha passado por 2, 3 anos aí de Covid tão difícil, tão tribuloso, com tantas dificuldades, perdeu o trabalho, perdeu parentes, perdeu serviço, perdeu oportunidades, né? Isso gera muita tristeza. Olha para a vida de José, olha para a vida de José do Egito. O início da sua vida foi marcado por tribulações, mas lá no início Deus revelou o que ia acontecer lá no final. E as tribulações que vieram na vida de Josué, ano após ano, que aparentemente eram intermináveis do ponto de vista dele, procurando sempre fazer o que era correto, algo vinha e acontecia ruim. Mas no final, ele termina como o segundo do Egito.
As nossas tribulações, irmãos, são passageiras. São passageiras. O que nos faz permanecer em pé é a nossa fé na salvação que Cristo nos prometeu. Isso aqui é temporário. Amém, queridos? Está difícil? É temporário. Está doendo? Está. Então não vou sentir dor, pastor. Pode, sinta a sua dor. Perdeu um ente querido, chore pelo seu ente querido. Está com fome? Trabalhe. Busque o que vestir. Viva a sua vida, mas viva consciente de que essa vida aqui é só o início da nossa eternidade com Deus ou sem Deus. Amém, queridos? Não perca o foco da sua fé. A Bíblia diz assim: olha, fé é dom de Deus. Se é dom de Deus, é dado pelo Espírito Santo. Quer dizer, se você orar, Deus vai aumentar a sua fé. Só que a fé é interessante sobre como oramos por fé, né, que a gente ora e fala: Deus, aumenta a minha fé. Eu vou fazer uma campanha de 7 dias de oração, às 2 horas da manhã, para que Deus aumente a minha fé. E no 8º dia, você vai acordar com 20% a mais de fé. Não é assim que funciona. O que vai acontecer quando você orar com fé é que Deus vai permitir ou vai te alertar para oportunidades para que você exercite a sua fé. Pessoas vão chegar em você e vão compartilhar: ora por mim, irmão, estou com um problema assim, assim, assim. Ou talvez nem vai falar ora por mim, só vai falar para você: olha, eu estou com tanto problema, está muito difícil a vida. E é o momento de você pular a oportunidade, abraçar ela e falar: olha, eu vou sair da posição de caçador de bênção e vou me colocar na posição de abençoador, que esse é o papel da igreja na terra. Não caçadores de bênção, mas abençoadores. Nós somos bênção de Deus na terra. Amém, amado? Você entende isso? Você é bênção de Deus na terra. Você é bênção de Deus para os seus familiares, para os seus vizinhos, para todo mundo ali fora. Você é bênção de Deus na terra. Você é a promessa de Deus para Abraão, sendo executada hoje, nessa geração. Amém? Você coloca de pé. Vamos fazer uma oração. Tem outras 2 pessoas aqui que eu separei para falar, só que eu estou mal acostumado lá com uma aula, e na hora que eu vou pregar, se me deixar, eu fico aqui até meia-noite, né? Mas eu sei que todo mundo tem compromisso. Eu ia falar também sobre Noé, né? Noé aí, homem de fé gigantesca, recebeu a promessa do Senhor, tinha aí por volta de 480 anos, não tinha filhos, né? Recebeu a promessa do Senhor. A ordem do Senhor, a promessa, a ordem do Senhor: Noé, constrói um barco aí. Bom, depois dos 500 anos, Noé teve os 3 filhos, sem grande fé, durante esse período de 120 anos. Não que ele tenha trabalhado na arca 120 anos, mas entre esse período, a Bíblia não é específica, ela só dá esse tempo de 120 anos. Noé, em algum momento desses 120 anos, ele gastou um bom pedaço de tempo construindo a arca. E a promessa do Senhor, a ordem do Senhor e o que Deus tinha falado sobre o dilúvio foi se cumprir cerca de 120 anos depois do que Deus tinha falado. 120 anos depois. Nem eu e meu pai juntos, meu pai que já morreu, vou estar comigo, não dá 120 anos ainda. 120 anos. Um homem fiel, acreditando na promessa do Senhor. Amém? E talvez a sua vida é a promessa do Senhor na vida da sua mãe. Que Deus prometeu para sua mãe: olha, não importa aonde ele vá, da forma que ele viva, no momento certo eu vou trazer ele de volta, porque ele é meu. Porque eu escolhi, eu separei, é meu. Não tem capeta nenhum, tem Satanás que vai meter a mão e vai roubar o de Deus. O que é de Deus é de Deus. Aí talvez eu não sou rebelde, eu gosto de fazer isso. Não, mas eu gosto de passar minha cervejinha, gosto do meu cigarrinho, e eu fico com vergonha de ir para a igreja e ainda estar ouvindo assim: irmão, vem para a igreja, vem para a igreja, deixa Deus amar você, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Quem vai te convencer não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Você é a promessa de Deus na vida de alguém. Amém? Talvez não é na vida da sua mãe, mas é promessa
né? Jó, de uma fé tão grande, era tão fiel a Deus, que Deus um dia lá no céu, reúne um bando de anjos assim, e falou: olha lá, Jó, sacrificando de novo. Oh, cara bom, esse Jó, todo mês, sem falta, vai lá e faz sacrifício, não somente por ele, pelos filhos dele. Aí Satanás aparece, né? Mas também, né? Sempre tem uma amiga assim que às vezes fala pra gente, né? Mas também assim é fácil, né? Assim é fácil, mas, né? Tem dinheiro, tem mulher, olha lá o tamanho do avião que Jó tem, mulherão, parideira, que é importante naquela época, né? Um monte de filhos, José homem, cabra macho, mostrou a sua virilidade, dinheiro, fazenda e tal. Deus falou aí, não vale, tira, né? Vamos. Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Já pensou? Eu espero que dentro da vontade permissiva de Deus, na hora que eu caí num acidente lá, talvez fosse Deus falando assim: vai lá, vai lá e faz o acidente lá, mas não toca na vida dele não. E Jó, ele é desafiado pelos seus amigos, pelos próprios amigos, que falaram para ele: olha, vieram para ele depois e falaram: Jó, você perdeu tudo, porque você está em pecado. Não tem lógica, você está em pecado, deve ser muito maior o seu pecado do que o meu, porque eu não sacrifico tanto, eu não sacrifico tanto que você sacrifica, e minhas coisas estão tudo aqui, então o seu pecado no oculto é muito maior que o meu. E é engraçado assim, que Deus fala para Satanás, vez por vez, que toca tudo que é bom, né? Tira tudo que é bom, ele tira de Jó, mas não tira a mulher, né? O que isso quer dizer, né, João? Exatamente, absolutamente. Eu vi um ministrante pregando, aquele, como é que é o nome dele? Aquele que canta um monte de piada, o Cláudio Duarte, né? Ele fala para casais, ele falou isso, para provocar as irmãs, né? Insinuando que as irmãs é algo bom, né? Já que Deus tirou tudo de bom e deixou a mulher. Mas é muito bom, verdade. Aí Jó, cheio de chagas, sentado num monte de cinza, pega uma telha para começar a coçar. A mulher de Jó chega para ele e fala: Jó, a sua situação está muito demais, está feia demais. Não, bendito é o nome do Senhor. Jó, para com isso. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Meu irmão, para quem tem fé, a nossa fé diante de uma situação de dificuldade, a de nós estarmos em dificuldade e ainda manifestarmos a nossa fé, para quem não tem fé é um insulto, é um tapa na cara deles, é uma falta de compreensão. Mas nós que vivemos por fé, mantemos firme, podemos estar com o pé na chave, mas sabemos que Deus vai nos restaurar. A promessa de Deus. E se Ele não restaurar essa vida é passageira, o negócio é eternidade. Amém, amados? Amém. O negócio é eternidade, a vida é eterna com Deus. E quando a gente tiver falando de vida aqui, a gente luta, a gente batalha, a gente faz o melhor. Se não der certo, Deus é Deus. E aquela música que fala: se Ele fizer é Deus, se não fizer, Ele também é Deus. Ele não vai deixar de ser Deus só por causa de um probleminha nosso. Amém? Vamos orar, mantenha-se firme na fé. Ora ao Senhor, peça que a sua fé cresça. Amém? Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça, a tua bondade, que seja provada e derramada sobre nós todos os dias da nossa vida. Obrigado, Deus, por ter deixado tão grandes exemplos, tão maravilhosos aí, de homens de fé na Bíblia, para que pudéssemos olhar para esses exemplos, e olhar para a nossa vida e perceber: ainda está tudo bem. E a gente pode dizer: Deus, aumente a minha fé, aumente a nossa fé. Deus, eu te peço, Pai, como pastor da igreja, que o Senhor esteja trabalhando no nosso meio, por favor, esteja abrindo o nosso entendimento para percepção, para que nós tenhamos percepção do mover do Espírito Santo, aonde estejamos, para que nós possamos pular nas oportunidades, para sermos bênção para outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é conosco, e o Senhor se faz presente e manifesta a sua glória. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.